Fala pessoal do canal, aqui é o Lenda em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós iremos continuar com a nossa saga de ver resultados desse trimestre, segundo trimestre encerrado e empresas divulgando seus resultados. Sem mais delongas, já estamos com a nossa tela sendo compartilhada e aqui de forma específica estou mostrando para vocês a agenda. Eu gosto muito da funcionalidade aqui da agenda, né? Eu não preciso de ficar assinando vários sites, né, de RI, mas é importante também ter, né? Bom, aqui de forma interessante temos Engie, Sanepar, Lojas Renner, que interessa um pouco. Deixa eu ver aqui. Temos Vivara e temos o e temos Fleury. A Fleury tá aqui, ó. Desses resultados, 3 nós iremos acompanhar nesse trimestre: Fleury, Engie e Vivara. E hoje eu quero começar por Fleury, tá? Então, sem mais delongas, já vamos aqui abrir o site de RI, tá? Então, a gente geralmente aqui para Fleury, né? Parabéns para Fleury, porque ela libera a apresentação de conferência de resultados de uma vez. A apresentação vai ser amanhã, mas ela já liberou aqui. E aí eu vou abrir aqui o meu. Já baixei os documentos, né? Eu vou abrir aqui primeiro a apresentação e nós vamos discorrer juntos sobre ela, tá? Então, deixa eu dar um zoom, um belo zoom aqui para vocês visualizarem os resultados junto comigo. Aqui, acho que aqui tá bom, tá? Bem que é aqui mesmo, tá bom. Então, sem mais delongas, vamos para o resultado de Fleury, Grupo Fleury, né? Já que ela é unificada com a Hermes Pardini, então tem que chamar de grupo mesmo. Bom, eu acredito que é um resultado, tá, que decepciona um pouco. Acho que até pela justificativa da companhia, tá? E aí, vamos para a apresentação sem mais delongas. Eles são meio juninhos na apresentação, tá? Isso é uma coisa que me deixa um pouco irritado, mas dando um contexto aqui de como que funciona, né? O Grupo Fleury, ele engloba várias marcas, é uma empresa que faz várias aquisições ao longo do seu caminho, sendo que a principal marca aqui adquirida é de fato Hermes Pardini, né? As outras eu nem conheço, mas tem aqui o Grupo Fleury que atende com a sua própria marca, mas talvez eu conheça aqui o São Lucas, mas essas empresas estão aqui, elas fazem parte desse guarda-chuva do Grupo Fleury, e onde eles atuam com diagnósticos, com prevenção, com atenção primária, com atenção secundária e atenção terciária. Todos são itens, né? Itens de saúde, né? Principalmente exames laboratoriais, exames de imagem, exames de sangue, né? E por aí vai. Então, essa é a visão geral, mas você pode visualizar aqui a apresentação institucional que eu já discorri sobre a empresa aqui no nosso canal. E aí, ela já vem com um pouco da visão geral de como foi a receita em cada uma das avenidas de negócio que ela tem. Ela tem aqui a medicina diagnóstica, no B2C, tem B2B e tem novos elos, onde a principal fonte de receita dela é no medicina diagnóstica, com 30 marcas regionais, 532 atendimentos, unidades de atendimento, né? O medicina diagnóstica B2B também tem presença nacional, geralmente trabalha com hospitais, né? Então, e tem aqui o Novos Elos, representa 9% da receita, é o menos expressivo, mas essa é uma das características de empresas resilientes que nós gostamos, né? Ela tem diferentes formas de ganhar dinheiro, então essa é uma característica muito interessante da companhia. E aí eles vêm mostrando, eles gostam demais desse slide, tá? Eles sempre colocam em todas as apresentações deles, eles estão mostrando aqui que a receita, ela cresceu, óbvio, tá crescendo para cima, né? Aqui em receita em bilhões, mas eles têm diversificado as receitas, né? Então, de certa forma, eles têm aqui o Novos Elos com 9%, mas o B2B com 83% aqui. Então, eles vão destacando que ao longo do tempo eles estão diversificando suas fontes de receita, isso por estado, por marcas diferentes, né? E diferentes formas de ganhar dinheiro, né? Então, ok para isso.
E aí eles mostram um pouquinho de uma coisa que eu acho super legal na empresa, que é a inovação. É, a empresa alcançou aqui uma conquista muito interessante. Ela fez aqui alguma coisa com vitamina A e E que resulta em ganhos de produtividade. Então eles conseguem ter mais eficiência, conseguem reduzir aqui o consumo de solventes, conseguem melhorar a experiência do paciente, porque eles não precisam fazer tantas amostras em seus exames, né? Então, aqui tem até uma notícia do Lab Network que fala justamente dos usos de vitamina A e E pelo Grupo Fleury e como isso, como ela é pioneira nesse mercado, né? E como isso tem feito com que o Grupo Fleury use alta tecnologia e ganhe produtividade em sua, é, é, em sua, em sua gestão, né? Em suas operações. Então, ok, né? Bacana. Aqui eu acho que é mais que. Deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom. Acho que aqui é mais que obrigação em era onde nós temos o uso de IA aumentando e aumentando a produtividade de certas pessoas. Tá certo que para algumas pessoas talvez elas fiquem um pouco mais burras com o uso de IA, mas fato é que ela pode acelerar a sua produtividade. Tem reduzido aqui o tempo de exame, então ela tem usado. Eu vi aqui, ó, maior parque da América Latina com essa tecnologia, então com certeza é uma empresa que usa e abusa de inteligência artificial, tanto em ressonância magnética quanto no lab to lab. Então, aqui, redução de 40% no custo de perda de insumos, né? Então, gera resultados para a companhia, é importante que ela use IA. Isso aqui é mais que obrigação, né? De uma empresa do tamanho do Grupo Fleury, tem que usar mesmo, tem que ser referência nessa área. E aí nós vamos para os destaques financeiros, né? Vimos muito sobre negócio, mas nós queremos saber, e aí? Ganhou dinheiro nesse trimestre? Como é que foi? Então, na Receita Bruta, a Receita Bruta avançou 2,8%, tá? Eles justificam um pouco esse crescimento tímido de receita, né? O que nós gostamos de ver é um 12, um 16, mas 2,8, quase 3% é muito pouco. Receita bruta de 2,2 bilhões e aqui eles demonstram um pouco abrem um pouco o resultado, né? Tanto no B2C no B2B, né? A margem do EBITDA também veio um pouquinho menor, nós já vamos ver sobre isso. E o lucro líquido veio aqui com uma margem de 7,5%, o lucro líquido de 152, quase 153 milhões. E nós vamos ver que isso foi menor que no ano passado. Então, tem alguns vilões nesse meio tempo, mas é impressionante, né? Como quando tudo vai bem, a empresa coloca aqui, né, nos seus destaques, tudo veio bem, o lucro líquido cresceu tantos por cento. Aqui vocês já veem que eles vêm suprimindo um pouco o número, né? Vem tentando trazer o destaque de outras formas. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. É o storytelling muito sutil, né? Imagino que os analistas devem ter feito isso aqui com intenção. Mas não tem como esconder, né, de analistas cuidadosos, que certamente vocês também são, e por isso que vocês estão assistindo o nosso vídeo. Então, aqui no semestre avançou até um pouquinho mais, é sinal que o primeiro trimestre foi um pouco mais forte, né? Mas aqui o avanço no trimestre foi muito tímido mesmo. Aqui as unidades de atendimento, né? Aqui eles mostram um pouquinho que Bahia, Goiás tiveram boa performance orgânica. Eles exaltam que teve um calendário negativo no trimestre. E isso, de certa forma, é verdade, porque nós tivemos vários feriados que foram prolongados. Isso atrapalha um pouco a operação de atendimento. Pô, quando você está voltando de um feriado, a última coisa que você quer fazer é o exame. Então, com certeza isso tem aqui um impacto na receita, mas não no lucro, tá? Eles vão falar de lucro aqui, que isso aqui teve impacto no lucro. Teve aqui uma forte base de comparação por causa de dengue, né? Aqui em Minas Gerais nós tivemos muita dengue no ano passado. Já destaquei isso lá no resultado de Raia Drogasil, que veio fraco no primeiro trimestre muito por causa disso, vendeu menos repelente, mas isso aqui é verdade, isso aqui altera na receita também, tá? No lucro não tem nada a ver, no lucro é outra coisa. E aí demonstra um pouco das unidades de atendimento, né?
Como eu falei, eles são meio juninhos nos gráficos dele, né? Não dá nem para entender um pouquinho o que ele tá querendo dizer no gráfico, assim. Aqui o B2B, né? E aí o B2B, no B2C teve um avanço bom, teve um avanço de 7,5% na receita. Bom não, mas foi mediano, né? Mas aqui perdeu receita bruta no B2B e eles falam de uma saída de contrato com determinado cliente em hospitais. Se não me engano, isso tinha acontecido no primeiro trimestre também. Posso até olhar no meu comentário, mas também teve aqui um lance de dengue em lab to lab, né? Então, no semestre também teve uma perca de receita aqui para Fleury. Aqui os novos elos também teve uma retração de 13,2%. Então quem segurou o resultado foi o B2C, né? O B2B e o novos elos caindo em receita no trimestre. Até avançou um pouquinho, mas porque no primeiro trimestre foi muito forte, né? Então, maior oferta de serviços, menor volume de dengue de novo, né? Então atrapalhou muito o segundo trimestre de Fleury e teve uma alteração de operação de hospital dia para medicina diagnóstica, né? Então, os novos elos também perderam aqui um pouco de representatividade na receita do trimestre, né? E o lucro bruto, bom, o lucro bruto ele retraiu 6,9% e você fica assim, pô, que isso, velho? Na receita avançou pouco e no lucro perdeu. Então, eles mostram aqui que eles tiveram aqui um lance por causa de calendário negativo, mas eu nem gosto de ficar muito com isso, porque teve motivo aqui no pessoal e serviços, no serviço de ocupação e utilidades, né? Que eles demonstram até o que diminuiu, né? E aqui é até interessante mostrar isso, porque no primeiro trimestre eu lembro que tinha um lance lá com o serviço médico pessoal, ou era o serviço de ocupação e utilidades que tinham crescido, né? Eles tiveram que despender um pouquinho mais para comprar materiais. E aí fez com que a margem ficasse um pouco machucada, né? A receita, assim, o bruto, né, o lucro bruto caiu em quase 7%, foi ruim. Nós vamos ver isso em detalhes mais na frente, mas aqui já mostra como que o resultado ele não veio bom. O resultado ele veio, eu não vou falar que veio ruim, porque ruim é uma queda expressiva, né? Mas ele veio um resultado bem aquém do que Fleury costuma entregar, tá? Também, né, não é todo trimestre que as empresas vão entregar um bom resultado. O Doutor Prev é até uma exceção, né? Parece que todo trimestre é igual, mas Fleury teve aqui um sofrimento no lucro bruto. As despesas operacionais, que é uma boa notícia, elas decaíram, então era 12% da receita, eu imagino. Aqui, ó, porcentagem da receita líquida, era 12 e veio para 10, caiu 7%, número muito bom. Então, empresa aí comprometida, e aqui no semestre também diminuiu, né? Menos 3% no acumulado do semestre. Então, assim, a empresa comprometida aqui com com o controle de seus gastos operacionais, né? Então, isso aqui foi até grande motivo para o lucro não cair mais ainda, tá? Então, vamos lá. E aí o EBITDA ele também teve aqui uma retração, mas a retração até pouca aqui em relação à receita líquida. Na verdade, teve até uma margem um pouquinho, teve até ganho no EBITDA, né? No semestre também, mas o EBITDA, o resultado operacional veio até bom, né? Até bom não, mas assim, cresceu menos que a receita, mas assim, não foi trágico igual no lucro bruto, né? E aí o lucro líquido finalmente, né? Temos aqui uma retração de quase 13% no número, a margem veio menor, como vocês podem ver. No semestre veio uma margem bem parecida, né? Mas também teve queda no semestre, principalmente por causa do segundo trimestre, que veio muito machucado, né? Então, tá vendo que eles nem escrevem muita coisa. Eles não gostam nem de comentar um pouquinho mais. Aqui, por isso que eu falo que eles são meio juninhos, assim, na devolução do resultado para o mercado. A Dragasil, por outro lado, explica tudo, né? Impressionante. Nós vimos o vídeo deles lá. Bom, o CAPEX, eles vieram aqui investindo um pouco mais em CAPEX, principalmente em TI. Então, 44%
a mais do número, então eles estão investindo forte em TI, estão fazendo algumas manutenções em unidades, né? Então, no semestre também aumentou, então a empresa está investindo um pouquinho mais, né? Natural, eu acho que é natural investir um pouquinho mais. E aqui a geração de caixa, né? Então, gerou muito caixa no primeiro trimestre, por isso que no semestre veio aqui com uma variação positiva bem ínfima, veio quase a mesma coisa, mas no trimestre gerou bem menos caixa. Então, o cash conversion aqui veio de 90, quase 92%, mas no número acumulado menos 17,2%, né? Reflexo um pouco já lá do lucro bruto que veio um pouquinho machucado, né? E aqui o ROIC e alavancagem, né? Como o lucro veio menor, o ROIC diminuiu um pouquinho e olha só, de novo, tá? O que eles fazem? Eles tentam ir te manipulando, né? Olha como é que o nosso ROIC cresceu. Aí você fala assim, decresceu um pouquinho, não foi tão ruim. Né? É pontual. Então, assim, talvez seja pontual, mas é um resultado que acende um pouco de alerta pra gente ver se o resultado continua vindo assim nos próximos trimestres. Pode ser que você tome uma decisão de congelar um pouco o investimento, de não aportar um tanto mais assim em Fleury, porque foi um resultado que veio aquém no trimestre, geralmente não acontece tanto, né? Aqui, ó, pelo ROIC, o ROIC estava crescente, bateu no 16,9% e voltou no resultado do quarto tri. Então, é de se acompanhar, tá? E aqui a alavancagem muito tranquila, uma vez o EBITDA, tranquilo demais. Uma empresa que tem muito caixa e tem aqui uma operação tranquila de dívida. Acho que nem precisa muito se preocupar com isso, tá? Olhando aqui, a dívida certamente aumentou um pouquinho, a dívida líquida, né? Era 2 bilhões e agora é 2,320, mas nada demais, tá? E aqui é a quantidade de caixa, né? Aqui a posição de caixa, né? Certamente já tínhamos mostrado isso lá no slide anterior, tem 2 bilhões de caixa e aí eles estão querendo amortizar isso ao longo de quase 4 anos, né? Quase 3 anos por aí. Quase 4 anos. Então, tranquilo demais. E aí eles fecham um pouco e aí eles fecham a apresentação, tá? É isso que eles vão apresentar amanhã. E aí mais uma imagem, né? É o que eu falo, eles são muito juninho, né? A imagem que eles mandam, né? Bom, beleza. Vamos pro... já estamos em 17 minutos, mas vale passar aqui pelo Earning Release. O Earning Release é importante. Deixa eu mandar um zoom aqui pra vocês verem. Acho que aqui o zoom eu posso ser generoso no zoom, né? Ok. Então, aqui, por que eu gosto de abrir o Press Release? Porque o Press Release ele vem um pouco mais organizado. É um documento denso também, um documento grande, documento extenso, mas eu gosto de ver as tabelinhas. Porque é nas tabelinhas que a gente consegue ver o que aconteceu, né? Então, nessa primeira tabela, não dá muito para entender por que o lucro bruto caiu da receita líquida para o lucro bruto, né? Então, tem algum custo aqui, como vocês sabem, lucro bruto, ele é tirado ele só tira o gasto que você usa, por exemplo, numa fábrica, né? Mas é mais fácil de explicar. Você tem o gasto para produzir ali o que você produz na fábrica. E é só isso que é o custo bruto. Os custos variáveis vão vir embaixo, com o gasto com despesa operacional e por aí vai. Aí, como eu falei, a teleconferência vai ser amanhã só, né? Aí vem um comentário, né? O CEO faz um comentário, ele fala um pouquinho do avanço da receita, fala um pouquinho do efeito sazonal e contextual, né? Eles falam um pouquinho de efeito de calendário, de exame de toxicologia e dengue. Isso certamente atrapalha na geração de receita, né? Mas não justifica o lucro líquido vir um pouco menor, né? E aí eles explicam um pouquinho da dívida, ele faz um comentário bem denso. Eu não vou ler isso aqui para vocês porque não acho que seja interessante. Aqui eles mostram de novo aquele lance do ganho de eficiência deles, do uso de IA. Já passamos por isso. Aqui eles fizeram 2 aquisições, né? Eu não faço vídeos de fatos relevantes porque eu não acho que tem muito conteúdo disso, mas eles fizeram aqui uma aquisição no sul de Minas da Hemolab.
e fizeram uma aquisição da Confiance, lá de Campinas região. Essa aqui, por exemplo, é muito recente, né? Então, é a empresa fazendo aquisições e tentando acrescentar na geração de receita com isso, né? Então, uma outra boa notícia é que vai pagar juros sobre capital próprio, 31 centavos por ação em 3 de outubro. E aí vamos ver aqui as tabelas, né? Bom, aqui acho que talvez esteja pequeno para vocês ainda, eu quero aumentar ainda mais. Isso, agora ficou grande. Bom, aqui vocês conseguem ver um pouquinho mais o que está acontecendo. Então, na receita líquida cresceu mais ou menos igual à receita bruta, ok? Mas o custo dos serviços prestados veio grande. Cresceu 6,1% e isso ocasionou na queda do lucro bruto. E aí, se vocês forem olhar, as despesas operacionais vieram menos 7%, veio um número bom. E o EBITDA até cresceu com isso. Mas aí, com o resultado financeiro, que cresceu 16,4%, o lucro líquido caiu 12,3%. Então, aqui tá os grandes ofensores, tá? O custo do serviço e a despesa financeira, né? O resultado financeiro. Então, esses são os dois pontos que nós vamos destacar aqui vendo o press release, né? Aí eles vão trazendo sobre cada linha, né? Receita, nós já vimos lá na apresentação. Aqui uma coisa interessante de olhar, tá? A quantidade de atendimento em milhões veio em linha, tá? Até cresceu, na verdade, né? Um pouquinho. Aqui no trimestre também decresceu um pouco. Mas o exame por atendimento cresceu. Então, mesmo que tenha tido a mesma quantidade de atendimentos, teve mais exames sendo feitos. Talvez isso aqui é um dos motivos para a receita ter crescido um pouquinho. E aí, os exames eles cresceram em 5 milhões na quantidade, né? Aqui no trimestre cresceu 5,3%. E a receita bruta por exame cresceu. Então, essa é a explicação para a receita ter subido. Então, por mais que a quantidade de atendimentos se manteve a mesma, as pessoas fizeram mais exames por esse atendimento e isso ocasionou um crescimento de receita, mesmo que seja um crescimento tímido, né? Aqui no B2B, os hospitais decresceu 3%, já sabemos que eles perderam um contrato importante, e aí teve também uma forte base de comparação de calendário, né? Exames de toxicologia e dengue, né? Em lab to lab. Então, beleza, já foi explicado sobre isso e em Novos Elos eles usam a mesma coisa. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção porque eles vão detalhar o que aumentou no lucro bruto, o que abaixou, o que fez com que o lucro bruto abaixasse, né? Então, aqui não foi pessoal e serviço, não, na verdade aqui é sobre a receita líquida, né? Mas, na verdade, pessoal e serviços médicos aumentou um pouquinho e o que mais aumentou foi serviço de ocupação e utilidades e depreciação e amortização. Então, esses foram os ofensores do custo bruto. E aí, ao passo que o custo bruto aumentou 6,1, o lucro bruto abaixou 6,9, quase que em linha com o aumento do custo dos serviços, né? Então, aqui eles até explicam um pouquinho, né? Em pessoal e serviços médicos é consequência do dissídio salarial em comparação com o trimestre anterior. Então, teve aqui uma desalavancagem operacional também. Teve um serviço de ocupação e utilidades, né? Por causa do número de feriados prolongados. E teve uma depreciação também aqui, olhando. Depreciação e amortização cresceu 13%. Então, cresceu bastante. E isso aí é por causa da estratégia de investir em tecnologia, né? Então, de certa forma, esses são os ofensores aqui do lucro bruto. Avançando, a gente vai para as despesas operacionais e aí o lucro operacional veio 6,8% menor, mas pelo menos as despesas gerais não decresceram tanto assim. Então, ele diminuiu somente porque o lucro bruto diminuiu. Então, não acho que a gente deva passar por cada um aqui, porque
Despesa comercial não fez tanto marketing assim, teve uma depreciação, amortização aqui, despesas gerais e administrativas com uma certa disciplina, né? Aqui nesse número, menos 13%. Então, a galera tá contendo lá as despesas, né? Aqui o EBITDA, né? O EBITDA avançou 1,9 apesar disso. E isso, o motivo é muito por causa de equivalência patrimonial, né? Veio um avanço leve, né? Aqui a depreciação e amortização também teve um acréscimo grande, né, no número, né? Então, ok. E aí o resultado financeiro, vocês já sabem que aqui a despesa financeira aumentou muito, né? Aumentou 10%. Eu até fiz uma conta, se não tivesse aumentado esses 10%, como seria? E ainda assim o lucro teria sido menor, né? Então, não tem o que fazer. Aqui o endividamento nós já vimos, tá? Amortização, é aqui o lucro líquido, né? Então, o lucro líquido deixando de avançar, regredindo 12%, quase 13%, né? Então, não teve jeito, o lucro líquido baixou, o CAPEX aumentando. É que o fluxo de caixa, né? Gerou menos caixa, porque, né? Deu menos lucro, mas tranquilo também. Acho que isso aqui é super entendível. E aí vem os anexos, tá? Então, aqui embaixo ela fala um pouquinho mais sobre a empresa, tal, manda um sumário e acaba. Então, isso foi o Grupo Fleury, tá, meus amigos? Bom, acho que é isso. Não vi nenhum comentário ainda falando. Eu não tinha dado voto, mas deixei meu voto aí 5, tá? Com base nos anteriores. Estava vendo até um comentário aqui. A galera é muito fazendo burburinho em cima de uma aquisição da Redditor, né? Eu acho que não é do feitio de Fleury. Fleury tem um negócio totalmente diferente. Acho que eles não vão querer se envolver com o hospital. Mas certamente eu concordo muito com a Cassandra aqui, tá? Cassandra falou que... Quer ver, ó? Cassandra falou que se fosse para ter hospital, ela comprava Redditor direto. Né? Ela não gosta de hospital, eu também não gosto. Então, enfim. Mas assim, eu acredito que isso não deva acontecer. Torço para não acontecer, tá? Mas é isso, tá? Olhando aqui pro trimestre, acho que vocês nem vão querer ver muito isso, mas vamos ver aqui, ó. O trimestre 23. Aqui, ó. A receita cresceu. O lucro bruto veio menor mesmo. O lucro líquido aqui, ó, no 6 veio menor mesmo. A margem até baixou muito, né? A dívida veio um pouquinho maior, mas nada demais. O caixa a mesma coisa. E anunciou um provento. E o fluxo de caixa livre veio um pouquinho menos, né? O CAPEX é maior, né? Como nós já vimos lá na apresentação. Então, né, tem que falar, não tem jeito. Vamos. Aí, olha só. Quero até mostrar uma coisa para vocês aqui, quer ver? Vamos pegar aqui 3 meses, vai. 3 meses, ó, a empresa tava R$ 12 aqui, aí vai para 14, e aí vem esse resultado ruim, certamente, talvez, tá? A empresa deve começar a apresentar uma variante para baixo sua cotação. Mas, enfim, eu acho que é um resultado alerta. Se vier assim de novo, eu acho que a gente pode tentar entender se coloca a empresa em quarentena no investimento. Mas por enquanto, eu acho que, né, vamos continuar acompanhando, né? Acendeu um pouco o alerta aqui, porque o trimestre não veio tão bom. Eu não acredito que as justificativas que eles deram são tão plausíveis assim. Então vamos para o nosso clássico comentário, tá? Você volta daqui a pouco, quando eu irei encerrar o vídeo falando sobre todos os comentários, tá ok? Até daqui a pouco. Ótimo, então vamos para o nosso comentário final para terminar a análise. Eu acabei de ler o meu comentário anterior, tá? E o comentário anterior tinha as mesmas justificativas de não teve dengue, blá blá blá, e por isso, mas mesmo assim lá no trimestre anterior, nós vimos que a receita ela cresceu modestamente, mas cresceu e o lucro bruto acompanhou. Lá também teve um aumento de despesa com material, e nesse não veio esse aumento, mas veio aumento em outras coisas atrapalhando o lucro bruto.
Então, de novo, mas a despesa operacional continuou controlada, né, comparando com o trimestre anterior e assim, eu acho que para esse acendeu um alerta, para o outro não. Para o outro veio modesto e beleza, vamos ver se vai melhorar no próximo. Mas nesse eu acho que é um alerta sim. Então, vamos lá, receita líquida e bruta com crescimentos muito tímidos, apenas B2C avançou, B2B e novos elos regrediram, né, na geração de receita, isso é muito ruim. A quantidade de atendimentos regrediu, trimestre contra trimestre, mas pelo menos a quantidade de exames aumentou por atendimento. E foi até por isso que a receita não tenha caído ou ficado no 0 a 0. Então, pensa assim, teve o mesmo número de atendimentos, mas as mesmas pessoas chegaram lá e pediram mais exames. Então, por isso que teve aqui um leve aumento na receita. O custo dos serviços prestados foi uma das linhas que prejudicou o resultado de novo da Fleury. É o segundo trimestre que isso acontece, pelo menos do qual eu estou acompanhando muito de perto o resultado, né? Então, teve aqui um aumento com gastos de pessoal e com médicos e serviços de ocupação e utilidades. Então, o lucro bruto acabou regredindo 6,9%. As despesas operacionais regrediram 7,1%. Então, por mais que o lucro bruto tenha sido machucado, a despesa operacional continua caindo. Isso é bom. Então, a empresa tem aqui uma gestão, né? Tem uma mão na gestão, no controle dos seus custos. É muito, muito importante. O EBITDA teve um avanço de 1,9%, resultado de depreciação e amortização, né? E o resultado operacional em linha com a receita, mas não foi o suficiente para evitar que a Fleury apresentasse queda, porque assim, beleza que o EBITDA veio avançando, mas tem mais uma linha depois disso que atrapalha o resultado, e essa linha é a despesa financeira, né? Essa é outra razão para o lucro líquido vir 12,3% a menos, né? Com Selic nesse patamar não tem nem como frear a despesa financeira crescendo. E eu mostro aqui que a empresa teve uma prestação de case de sucesso, né? Com o uso de IA, com inovação de uso de vitaminas A e E. Isso é muito positivo, mostra a liderança no mercado em inovação. A empresa investiu mais com o aumento do CAPEX e sua dívida continua em patamares muito tranquilos. Então aqui o meu comentário final é o resultado que decepciona, não vem como esperado. Para mim acende inclusive um alerta, porque as justificativas de sazonalidade se repetem, né? Pelo que eu me lembro, no segundo trimestre, não sei se a dengue estava forte assim ainda. Então, elas são válidas somente para geração de receita. Eu não posso justificar dengue com tudo que cai no trimestre, né? Mas vamos continuar acompanhando para ver se o resultado continua nessa descendente a partir desse resultado. E não é um resultado que veio crítico e não veio tão ruim assim. Pelo menos ela conseguiu controlar ali nas despesas gerais, gerou um resultado operacional interessante. Interessante não, mas em linha com a receita, mesmo que veio modesto, né? Mas a despesa financeira que destruiu um pouquinho mais o número. Mas também não é um resultado bom. É a definição aqui de ruim para bom. É aquele morno, né? Assim, tá faltando alguma coisa aqui. E o que faltou foi esse controle no lucro bruto, que veio controlado de novo em 2 trimestres seguidos, né? E dessa vez o resultado financeiro fez com que a empresa perdesse lucro na mesa. Então, é aquilo que tá faltando. Tá faltando uma coisinha aqui para esse resultado ajustar. Não é um resultado de todos ruins, mas é um resultado que também não é excelente, também não é aqueles que nós estávamos esperando, tá ok? Então, essa foi a análise de Fleury, segundo trimestre. Muito obrigado por você que me acompanha até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Fala aí como é que foi Fleury para você. Se tá enxergando a mesma coisa que eu tô enxergando. E vamos para mais análises. Estamos em ritmos frenéticos. Tamo junto e até a próxima análise. Falou, é o Lenda em Movimento sempre na pista.